A besta que viste era e não é, e está para emergir de onde? Do abismo. Esse oitavo, irmãos, a Bíblia diz que ele subirá do abismo. Mas o que é abismo, irmãos, na palavra de Deus? Deixem marcado Apocalipse 17, vamos para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 7. E aqui a Bíblia vai nos responder o que é abismo. Diz assim: ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dos mortos a Cristo. Irmãos, o que é abismo? É trazer dos mortos, irmãos. A Bíblia diz que o oitavo, ele virá dos mortos. Mas, irmãos, Satanás tem poder para ressuscitar alguém dos mortos? Ele não tem poder para ressuscitar alguém dos mortos, mas ele tem um poder, irmãos. E esse poder ele usa contra Deus, que é o poder do engano, o poder da mentira. A Bíblia diz que Lúcifer consegue se transfigurar até mesmo em anjo de luz. E o próprio Lúcifer irá falsificar uma ressurreição de um desses papas, para que o povo o aceite como seu representante. Agora o detalhe, irmãos, e é a dúvida que chega: quem é esse que virá dos mortos? Para isso, irmãos, eu convido os irmãos para abrirmos lá no capítulo 13 de Apocalipse. Nós não vamos entrar muito a fundo nesse tema, porque o pastor Jairo vai falar sobre ele, mas apenas para que nós identifiquemos quem é esse Papa que virá dos mortos dentro em breve. Vamos abrir em Apocalipse 13 e ler o versículo 17 e o versículo 18. E lá diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, a Bíblia está dizendo que no nome da besta, que é o oitavo, tem um número. O número do nome da besta. Mas que número é esse que está no nome da besta? Vamos ler o versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de mulher? De quantos homens que está falando? Um, irmãos. Está falando de homem, não está falando de homens. Nem de mulher, nem de www, nem de chip, nem de nada. Está falando que é número de homem. E qual que é o número, irmãos? 666. E aonde nós encontraremos esse número? No nome do Papa. Irmãos, nós fizemos a contagem com o nome de todos esses 7 papas que ali estão. Somente um, irmãos, deu a contagem dos 666. É esse que vocês veem aí. Esse Papa foi o Papa mais aclamado de toda a história dessa terra. No enterro dele havia um representante de todas as nações da terra. Ele foi o Papa que conseguiu entrar em praticamente todos os países do mundo. Foi o Papa que uniu o ecumenismo, que trouxe inclusive o povo de Israel para o ecumenismo, os muçulmanos para o ecumenismo, fez com que esses povos fizessem uma aliança com ele. E esse Papa, irmãos, foi o Papa que mais teve influência no mundo. O que vocês veem escrito ali em cima, Ioannis Paulus Papa II, é o nome desse Papa na língua original do Vaticano, o latim. Agora o detalhe, irmãos. Em latim não existe a letra U. E no lugar do U, eles usam a letra V. E também em Roma, os números, as letras equivalem também ao quê? A números. Portanto, nós podemos somar o nome de alguém. E eu gostaria de que todo mundo junto agora pudesse contemplar e nós vamos fazer a contagem. Quanto que vale a letra I? O O, nada. O A, nada. O N, nada. O N, nada. O E, nada. E o S, nada. Total da palavra Ioannis deu 1. Palavra Paulus. O P, nada. O A, nada. O V vale quanto? O L, o V e o S, nada. Total, 60. A palavra Papa não vale nada. E a palavra secundo, o C vale quanto? O V, o N, o D, somando o total, 605. 605 mais 60 da palavra Paulus, dá quanto? 665. Mais 1 da palavra Ioannis dá quanto?
666. Irmãos, este é a besta que subirá do abismo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E até nós vamos dar isso como tarefa de casa. Leiam 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 até o versículo 11, que vai dizer tudo, como será a vinda do anticristo. Irmãos, se prepare. Nós estamos no tempo do 7º rei. Em breve virá o 8º rei, e o 8º é a besta. E lá em Apocalipse 17, no versículo 13, diz que quando for dada autoridade para esse Papa, a primeira coisa que ele vai fazer é perseguir e matar aqueles que são o povo de Deus. E se nós não estivermos preparados, irmãos, se nós formos como Pedro dizendo ao Senhor, Senhor, jamais te negarei, negaremos Cristo por 3 vezes. Irmãos, nossa segurança não está em confiar no eu. Nossa segurança não está em confiar no que nós acreditamos. Nossa segurança está em confiar em Deus e no que está escrito. Não importa se eu frequento tal igreja, se eu vou em tal lugar, o que importa é a verdade da palavra de Deus. E se na minha igreja não tem sido pregada a palavra de Deus, eu devo buscar a verdade da palavra de Deus. E devo viver essa verdade dessa palavra de Deus. Nós temos inclusive um livro aí que depois os irmãos poderão procurar, que ele diz assim, liberdade religiosa. E o subtítulo diz assim, sou escravo de uma igreja ou livre para servir a Cristo? Você que está aí, é escravo do teu pastor? É escravo da tua igreja? Ou você é livre para servir a Cristo? Irmãos, se prepare. Agora, hoje é o tempo do nosso preparo. E que Deus venha ajudar para que cada um daqueles que aqui estão recebam a palavra da verdade e possam colocá-la em prática. Porque naquele grande dia, irmãos, ninguém vai ser salvo pela fé do pastor Jairo, ninguém vai ser salvo pela fé de nenhum outro aqui. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estaremos agora dando a continuidade nessa série. Irmãos, o tema tratado hoje será especificamente sobre o reinado da besta. Portanto, irmãos, estejam atentos para que não percam nada. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, no final, nós daremos a oportunidade para que os irmãos escrevam e as perguntas serão respondidas. Amém? Que Deus